Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui com o professor Dário. No finalzinho, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com sua família, quem você quiser, a gente agradece. Espero que esse vídeo seja mais um que possa contribuir com o teu conhecimento, beleza? Hoje nós vamos falar sobre colonização da América, né? Olha que eu coloquei colonização entre aspas, legal. Mas por que, professor Dário? Porque eu não concordo muito com essa palavra aqui, né? Não concordo porque na verdade a América não foi colonizada, ela foi invadida, né? Houve um processo de invasão, né, pelos europeus. Beleza? Vamos lá? Então um videozinho rápido, eu espero que possa contribuir aí com o processo de ensino e aprendizagem daquelas pessoas que têm interesse. Beleza? Vamos lá. Então, quem foram os colonizadores e quando aconteceu? 1492, né? Finalzinho do século XV, quase para início do século XVI, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses foram esses povos aí que colonizaram a América, né? Queriam se diferenciar aqui, ó, em América Latina e América Anglo-Saxônica, né? A América queria ser diferente socialmente, economicamente, militarmente, etc. Ou seja, iria trazer em tona um problema que a sociedade vive até hoje, que é a herança colonial, né? Que é o desprovimento de desenvolvimento social, político e econômico nos países da América, né? Com exceção dos Estados Unidos e Canadá, é claro. Eu acho que em vídeos anteriores já eu falei sobre a divisão política e administrativa do continente americano, né? O nome dos países, as capitais da América do Norte, América Central e América do Sul, né? E aqui eu vou caracterizar a América colonização, tá? Ou América de exploração, beleza? Vamos lá. Então, aqui eu tenho portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. Foram esses povos que vieram da Europa e se apropriaram das terras da América. Se apropriaram por quê? Porque eram terras já habitadas por uma grande quantidade de nativos, certo? Entre aspas, posso dizer que a Europa é um continente que está no centro e no topo do mapa mundi, justamente para apresentar seu poder político e econômico para o restante dos países no mundo, né, que hoje já ultrapassa 200 países segundo a ONU, tá? Então, se a gente invertesse o mapa mundi, eu iria colocar a África, que tem 50 países, continente africano em cima. E por que não coloca? Porque simplesmente o continente africano não tem poder econômico, mas a Europa tem. Por quê? Por causa disso aqui, ó, do processo de apropriação. Apropriação, olha que legal, né? Se apropriaram das terras que não eram deles. Nós, hoje, né, vivemos no Brasil. Eu sou descendente de índio, descendente de europeu. Um exemplo, né, claro. Há um processo muito grande de miscigenação. Há uma mistura muito grande de pessoas. Ok? Vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Tudo bem aqui? As colônias, o que eram elas? Bem parecido com províncias. Parecido por quê? Porque as colônias envolviam todo o território, né? Território ocupado, administrado por um estado ou país fora da sua fronteira e sua subordinação. No caso do Brasil, quem mandava em nosso país era o rei de Portugal. Foi ele que doou as terras aos comerciantes que um dia iria se tornar os empresários de hoje no Brasil, as pessoas de poder econômico. Como assim, professor Dário? Iriam se tornar? Que eram os burgueses, né? As terras eram dos nativos, mas por haver uma apropriação, o rei de Portugal começou a doar as terras, as chamadas sesmarias, né? Essas sesmarias seriam terras que teriam que ser produtivas na agricultura ou na pecuária. Quem não produzisse, a terra teria que ser chamada devoluta, tá? Então vou usar o conceito aqui de algumas palavras, que inclusive quando nós estávamos na faculdade, os professores abominavam livro didático, porque eles não contam o que era fato, a verdade, tá? Então eu vou contar alguma história, excluindo a ideologia do livro didático, tá? Professor, mas os professores não usam? Usam, nós usamos sim. Só que para quem tem um perfil de ensinar os seus alunos as características corretas, exatas, fala o que é correto. E distorce um pouco de falar de colonizar. Não foi colonizado, foi invadido, literalmente. Ok? Então, as colônias
que seria um território mandado pelo rei, né, de Portugal, da Espanha, etc., eles tinham o poder sobre o processo de colonização. Tá? Até porque durante esse período foi o que? O capitalismo comercial, que foi do finalzinho do século XI até o século XVIII, né? Que é quando começa o capitalismo industrial. Tá? Qual é a ideia dos europeus? Expandir o capitalismo. Essa foi a ideia. Tá? Aqui os europeus encontraram uma grande quantidade de nativos, que eles supostamente deram o nome de índios, por acreditar que haviam chegado nas Índias. Eu coloquei o nome de alguns aqui, só como exemplo, tá? Porque houve uma grande quantidade de nativos que habitavam aqui, que foram mortos, né? Nós vamos explicar um pouco aqui sobre ele. Incas, maias, astecas, inuites, tapajós, marajoaras, tupi, guarani e etc, né? Etc porque tem uma grande quantidade de nativos ainda sobrevivendo aqui na América, tá? Lá dos Estados Unidos, Canadá, território do Alasca, onde tinha os inuites, vindo descendo para a América Central e América do Sul, ok? As províncias, divisão política e administrativa de um país sob a autoridade de um poder centralizado. O que era esse poder? O poder das metrópoles europeias, que durante esse processo a colônia não podia produzir absolutamente nada, além da extração, no caso do Brasil, pau-brasil, as drogas do sertão, ouro, prata, a exploração da mão de obra dos índios, escravas e etc. Tá? Então a colônia não poderia produzir absolutamente nada, né, que não fosse manufaturada. Tudo mandava para Portugal, para os países da Europa, lá beneficiava e mandava de volta para cá. Né? Infelizmente, nós arrastamos aí um processo de herança colonial catastrófico. Os países da América, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, são considerados países pobres. México, Brasil e Argentina já tem característica de país emergente, ou seja, país pobre que está em processo de desenvolvimento industrial, porque tem uma grande quantidade das empresas filiais, derivadas dos países de primeiro mundo, tanto dos países da Europa quanto dos países da Ásia, como é o caso do Japão e outros. Ok? Como foram tratados os nativos pelos europeus durante esse período? Foi tratado dessa forma aqui, ó, com genocídios. Foram mortos milhares de nativos, tá? Além de ter sido mortos, as índias foram usadas como escravas sexuais, porque durante esse período não vieram mulheres da Europa. Não vindo mulher da Europa, o que acontece? Os homens vindo desses países viram as mulheres aqui. Além de matar os índios, né, com o genocídio, eles usaram as índias como escravas sexuais. Isso foi colonização? Não. Isso foi literalmente um crime. Mas enfim, um crime que algumas pessoas aceitam como algo bom. Nós somos brasileiros de mistura, né, de europeus com índios, com africanos, que deu origem à miscigenação, né, de pessoas amarelas, pessoas negras, pessoas caboclos e etc. Tá? Mas isso aí é outra situação. Então, como foram tratados os nativos pelos europeus durante esse período? Houve um extermínio total ou parcial de um grupo humano, que no caso foi o genocídio. Tá? Além da exploração, os nativos eles foram escravizados, eles foram mortos, torturados, foram queimados. Eles teriam que cavar ouro, prata, tirar ouro, a prata da terra, dar para os europeus. As índias, como eu já falei, tiveram vários filhos com os europeus, em especial posso falar dos bandeirantes, que em vídeo anterior eu já falei, né? Teve bandeirante que teve uma grande quantidade de filhos com índias, e aqueles índios que eram contra essa sociedade europeia eram mortos, literalmente. Então a gente não pode dizer que foi colonizado. A América foi invadida, foi destruída, né? Até hoje os países são pobres, são miseráveis. O caso do Brasil aí, que tem essa grande quantidade de criminosos políticos, essa é uma herança colonial, é cultura que você não dá valor às coisas corretas, você não age de maneira correta, você é oportunista. Você que eu me refiro, você é sociedade, não você que vê meus vídeos. Eu acredito que quem vê meus vídeos tem uma ideologia de pessoas bacanas, pessoas corretas, pessoas que querem um bem, certo? A ideia dos vídeos é justamente essa, é transmitir o conhecimento para que você se torne pessoa de qualidade. Essa é a nossa ideia. Tudo bem? Como eles foram tratados?
A exploração das colônias dos nativos, né, no caso que foram escravizados, o minério, a madeira, a cultura foi destruída dos nativos, né? Cultura essa, por exemplo, né, que eu vou estar explicando um pouco mais sobre os incas, os maias, os astecas aqui embaixo, que era uma sociedade civilizada com alto grau de inteligência. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, tá? Então, a exploração das colônias. Então, no caso do Brasil e de toda a América, foi tirado o pau-brasil, o ouro, a prata, né, que é os minérios preciosos, as drogas do sertão, que seriam cravo, canela, pimenta do reino, ervas medicinais, a borracha, lá na região do Amazonas, e etc. Tá? A cultura foi destruída por quê? Foram mortos milhares de nativos. Se esses nativos foram mortos, significa que a cultura deles se acabaram também, infelizmente. Certo? Durante o processo, a América ficou conhecida como América Latina e América Anglo-Saxônica. América Latina, de origem espanhola, ou seja, neolatina, tá? Ou aquele grupo de pessoas vinda do México para baixo, que falam de origem espanhola ou castelhano. Isso é América Latina, tá? América Anglo-Saxônica, que envolve praticamente Estados Unidos e Canadá, que é a América que corresponde aos países de língua inglesa. Durante esse processo, a América ficou dividida assim: América Anglo-Saxônica de origem, língua falada, neolatina ou espanhola, e América Anglo-Saxônica, tá? Não é divisão política, América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Então, significa que a sociedade da América se diferencia dessa forma. Vamos lá. Algumas características dos povos pré-colombianos. Eu coloquei em destaque incas, astecas e maias, e suas habitações e organizações. Organizações por quê? Eu posso estar equivocado no que eu falo, mas eu acho, né? Eu acredito, eu acho que o achismo não é muito bem aceitável. Que os europeus, quando chegaram aqui na América, eles destruíram os povos, inclusive esses três aqui em especial, porque eles eram mais inteligentes que os próprios europeus. Eles tinham uma política administrativa organizada espetacular. Os caras tinham conhecimento de matemática, de astronomia, de física. Então os caras construíam os templos, as pirâmides. Como que eles faziam isso? Porque eles eram inteligentíssimos, tá? Então significa que essa sociedade precisava ser dizimada, que foi o tal genocídio, certo? Então, por exemplo, os incas habitavam um império aqui na América do Sul que se estendia por 5 países, né? Peru, Equador, Bolívia, Argentina, se não me escapa da memória, e Chile. Então era um império de terra muito vasto. Os caras plantavam na Cordilheira dos Andes na forma de terraço. Até hoje encontra-se os vestígios dos Machu Picchus, né, como evidência dessa sociedade inca que habitou aqui na América do Sul com alto grau de inteligência. Foram mortos, dizimados literalmente. Tá? Já os astecas, os maias, habitavam as terras da América Central em especial, onde é o México, a Guatemala, Honduras. Tá? Também desenvolveram uma sociedade com alto grau de inteligência, que foram mortos principalmente pelos espanhóis. Tá? Eles tinham uma organização na qual todo mundo tinha uma função ou uma tarefa. E essa função e tarefa era determinada por grupo de pessoas. Alguém tinha que cuidar da plantação, cuidar dos animais, fazer o encanamento da água, né, para que a água pudesse chegar, a água potável pudesse chegar até a região onde eles habitavam. Na agricultura, eles guardavam os excedentes para os dias que não tivesse produção. Então era uma organização política administrativa legal. Tá? Durante esse período, eles foram mortos, dizimados. Nós temos aí as evidências apenas por história, porque não sobraram as pessoas, os descendentes para falar. E nós não estamos falando de coisa antiga não, nós estamos falando aí de 400 anos, 500 anos. Por que é recente? Porque a América é um continente novo, comparado a outros países, outras cidades do mundo que tem 2, 3 mil anos, 4 mil anos. Então o Brasil tem a América tem 500 anos, tá? A partir daí, a América ela se dividiu em América de colonização e de exploração. O que era a América de colonização?
de colonização era aquela que se caracterizava pela organização de um sistema produtivo. Produtivo no sentido de quê? De que tinha que ser produzida alguma coisa, tá? Essa produção tinha que ser feita com base na exploração. Exploração, elementos da natureza ou exploração da mão de obra escrava, dos índios ou dos negros que vieram para trabalhar aqui na América. Tá ok? E a exploração de povoamento, que era justamente o processo de povoamento que aconteceu em todo o território que iria se tornar em país. Abre-se aspas, porque os Estados Unidos é considerada superpotência. Foi a primeira colônia a se tornar país, se não me escapo da memória, em 1776, através da organização das 13 colônias, se organizaram para se tornar independentes e perderem qualquer organização vinda da Inglaterra, da França, da Holanda. Eles se tornaram independentes, se tornaram um país de primeiro mundo, né? Estados Unidos e Canadá. Além de se tornarem, eles criaram uma cultura de desenvolvimento, coisa que não acontece nos demais países da América. Por quê? Porque o processo de colonização ocorreu com coisas ruins, os degredados que vieram dessa região, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, os criminosos, homossexuais, prostitutas, né? Colonizaram a América. O maior exemplo é o Brasil aí. Os políticos que deveriam dar exemplo são os piores. Por quê? Porque são os homens que têm o poder na mão e se apropriam das coisas que não são deles. Do jeito que se apropriam, porque aconteceu nesse processo aqui, ó. Não foi colonização, foi apropriação ilegal, né? Ah, professor, o senhor fala como se fosse revolta. Não é revolta, galera. Espero que vocês compreendam. É uma forma de falar o que é correto, que nos próprios livros didáticos, tá? Eu tenho um aqui, ó, que eu tenho usado com os meus alunos. Eles não contam a verdadeira história, que lá na faculdade os professores abobinam esse material. Por quê? Porque a história é totalmente distorcida, ok? Então isso aqui é só para que vocês pudessem ter noção um pouquinho de algumas características da apropriação, da colonização da América, tá? Ou América de exploração, ok? O capitalismo veio a partir de 1500, se apropriando do território que seria a América, e assim nós fazemos parte de uma sociedade que caminhamos, como falava o professor Milton Santos, no caso do Brasil, nós ensaiamos para ser uma sociedade. Quem sabe poderemos ser. Você, né, que está vendo meus vídeos, que compartilhar, que conversar com as pessoas que você conhece, que talvez esses políticos se conscientizem, dê valor à educação em nosso país, que seja de qualidade, a segurança e a saúde, muitas coisas possam melhorar, tá? Então deixa seu joia, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Eu espero que essa aulinha possa contribuir com vocês que queiram aprender um pouquinho mais. Toda semana eu estou colocando um vídeo novo aí no meu canal. Eu espero que esteja contribuindo com vocês, ok? Abraço!